Bom dia, bom dia. Vamos para mais uma chave hoje. Tô até com a chavinha aqui na minha mão. A chave de hoje é o seguinte: a diferença entre emoção e sentimento. Você sabe qual a diferença entre emoção e sentimento? Muita gente confunde e acha que é a mesma coisa, mas não. De uma maneira bem simplória, bem simples, explicando sobre isso, é o seguinte: o sentimento é a entrada, é o que entra em você, é o toque do mundo em você, é como você interpreta o mundo. A emoção é a resposta que você dá àquele sentimento, é a resposta que você dá, é a sua reação ao toque do mundo em você. Então, a emoção é saída e o sentimento é entrada. A pior coisa que pode te acontecer é quando você não consegue interpretar os seus sentimentos, e não consegue dar nomes para eles. E aí você vai acumulando um monte de sentimento, um monte de entulho dentro de você, e de repente você se pega mal emocionalmente falando, desestabilizado, triste, estressado. E aí alguém vem e te pergunta: fulano, o que está acontecendo com você? Por que você está assim? E você simplesmente fala assim: não sei o que está acontecendo comigo. A pior coisa que pode acontecer é isso, porque você foi deixando aqueles sentimentos e acumulando, e você não os identificou e não tratou pontualmente. E aí aqueles sentimentos você vai reagindo de uma maneira negativa e vai te trazendo problemas, né? Então, eu vou te ensinar uma técnica aqui que eu aprendi, que chama CCC. Se você puder anotar, significa captar, captar. Deixa eu guardar essa chave aqui. Significa captar, converter e canalizar. Canalizar. O que significa isso? Você tem que primeiro identificar o sentimento. Não tem lá as Forças Armadas de Israel? As Forças Armadas de Israel é o melhor sistema de segurança. Eles conseguem identificar um míssil no ar de Israel e abater ele antes dele entrar no solo de Israel. Então, da mesma forma, você tem que ter as Forças Armadas Emocionais, a FAI. Forças Armadas Emocionais. Você tem que estar caçando ali com o seu radar ligado para ver o sentimento. O que significa isso? Suponhamos aqui um exemplo. Uma pessoa vem e fala assim: fulano, você é burro. Ah, fulano, você é feio. Ah, fulano, você tá isso, tá aquilo. Você pode escolher. Você tem duas escolhas. Você pode escolher aceitar aquilo como uma verdade, ficar triste, ficar magoado com aquela pessoa, e reagir de uma maneira negativa. Ou dois, você pode simplesmente fazer uma pergunta. Lembra que Jesus nunca respondia uma pergunta. Ele sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. Por que isso? Porque a pergunta te faz você descobrir o porquê das coisas. Faz você descobrir o porquê especificamente das coisas. Por que essa pessoa está falando isso? Então vamos supor, se a pessoa vem e te chama de burro, você vai perguntar para ela: mas eu sou burro baseado em quê? Qual é o seu padrão de análise para julgar que eu sou burro? Qual é o padrão de julgamento? É só porque eu não enquadro no seu padrão de inteligência? Quando você faz essa pergunta, provavelmente a pessoa não vai ter uma resposta específica para te dar, porque provavelmente ela falou aquilo num calor de um momento, em alguma situação fora, que não tem nada a ver, entendeu?
Então ali você trata pontualmente aquele sentimento, aquela emoção, e você não leva aquilo para frente. Então o CCC, o que significa? É quando você diagnosticar o sentimento, você capta aquele sentimento, porque tudo é energia. O sentimento, ele é energia. Então você capta aquela energia, aquele sentimento, e você não reage a ele imediatamente. Você vai converter aquele sentimento. Você vai converter ele até você achar alguma coisa para você descarregar ele. Então captar, né? Captar, converter e canalizar. Você vai canalizar aquela energia em uma emoção de saída. E você tem que descarregar essa emoção sempre em coisas, nunca em pessoas. Entendeu? Você tem que descarregar essa energia sempre em coisas, nunca em pessoas. Vamos supor, você tem um projeto de fazer atividade física. Então, você pode descarregar isso fazendo uma corrida no parque, fazendo 1 hora de atividade física pesada para você descarregar aquela energia. Você pode tomar um banho de água fria. Você pode dedicar aquela energia a um projeto seu no trabalho e colocar pressão naquilo, entendeu? Mas você não pode ficar com aquela energia guardada dentro de você, porque a energia ela tem que ser gastada, entendeu, pessoal? Então você tem que captar, converter e canalizar para algo que vai produzir bons frutos na sua vida. Então, isso daí é uma chave poderosa. Ouse praticar isso. Pratica isso no seu dia a dia, que você vai ver que você vai ter muitos bons frutos de praticar isso. Fechou? Até mais, forte abraço.